Bom dia a todos. Neste vídeo eu estarei gravando, apresentando quais os procedimentos necessários para a renovação de um laudo já cadastrado dentro do sistema. Então, aqueles clientes que já foram realizadas aí avaliações de agentes nocivos em períodos anteriores. Então, primeiramente, antes da avaliação, nós temos que, após aberto o sistema, nós temos que emitir um relatório referente aos trabalhadores ativos. Então, nós vamos na guia atendimento, contratos, relatórios, trabalhadores ativos. Vamos renovar aí uma empresa uma filial da Polinice. Este relatório será a base para a renovação do documento, tendo em vista que ele deverá estar batendo com o quadro atual de funcionários, tendo em vista que o próprio sistema ele já calcula admissões e demissões de trabalhadores ativos ou inativos. Imprimo este relatório e a partir dele será o guia para nós avaliarmos. As avaliações, os laudos, eles são gerados, as avaliações de agentes nocivos são realizadas a partir da avaliação por função exposta, ou seja, nós iremos avaliar as funções. Ela que irá determinar a base para a elaboração de todos os outros demais documentos. Portanto, uma avaliação de agente nocivo bem realizada expressa na geração dos demais documentos aí pertinentes ao contrato. Então vamos lá. Vamos primeiro começar com o PGR, guia laudos, PGR. No campo empresa, nós informamos qual é o nosso cliente. Está aqui. Na guia capa, nós iremos identificar quais são as datas de emissão, de início e término de vigência do documento e o número de trabalhadores. Aqui eu já tenho um PGR emitido, então, 1/8, a vigência de término. Se ele é um documento de reavaliação, eu marco a opção renovação, E aqui eu atualizo sempre o KENAI da empresa, tendo em vista que houve uma alteração no sistema de codificação do KENAI nos últimos 60 dias. Então, todos os clientes que não foram reavaliados nos últimos 60 dias, eu tenho que conferir aqui. Então, a gente confere o KENAI. Para reconhecer o número do KENAI, basta aí entrar no site da Receita Federal e imprimir o cartão de CNPJ da empresa. Lá estará estabelecido. Atualizo sempre o número de funcionários. Então, sempre faço a atualização para ele recalcular quantos trabalhadores estão dispostos em cada setor. Aqui nós temos o campo atividade desenvolvida ou observação, campo livre para digitar. Na ausência de informações aqui, ele busca o código do KENAI e o horário de trabalho também da empresa. Uma vez que eu informei as informações desta guia, eu vou para a guia seguinte. A guia seguinte, a guia informações adicionais, são aquelas informações que eu posso colocar na capa do documento. Exemplo, documento específico para obras. Uma vez que eu gere o documento, ele irá aparecer aqui na capa do documento essas informações adicionais. Então, renovação, documento específico de obra, reavaliação, então fica a critério. Guia tópicos nós não iremos trabalhar. Aqui é o local onde nós evidenciamos os ambientes de trabalho, os setores. Neste caso, os setores já estão instituídos dentro da empresa. Caso eu tenha alguma função que não exista trabalhadores dentro do setor, eu posso inibir ele dentro do laudo que ele deixará lá de apresentar. Lembrando que
com uma atualização do nosso PGR, os dados referentes aos setores não constam mais no documento. Então, eu posso apenas criar o setor, eu não preciso identificar aqui os dados. Aqui nós temos a guia funções. A guia funções é a guia onde é realizado toda a avaliação do PGR, PCNSO e LPCAT. É de fundamental importância uma avaliação bem realizada. Como que eu faço esse procedimento? Eu clico na guia Cadastro de Funções. Com a minha lista em mãos, eu posso analisar se existe a função ou não. Então, vamos lá. Função aprendiz está na lista? Sim. Então, eu mantenho a função aprendiz. Os riscos. A principal parte do sistema é essa tabela aqui, que é a geração dos agentes nocivos. Nós temos duas formas de trabalhar. Nós podemos criar esses agentes nocivos, né? Então, vamos excluir este daqui e vamos criar. Como que eu crio o agente? Primeiro, o código é o código do e-social. Então, o que corresponde a esse agente nocivo? Neste caso, ele é um aprendiz, ele não está exposto a agente nocivo. Então, o código será 0901. Sim, sempre confirma. Descrição do risco. Qual é a descrição do risco? Então, nós temos lá, ausência de agente, ausência de fatores de risco ou ausência de fator de risco. Tipo outros. Tipo de exposição. Constantemente, frequente, eventual, constantemente. Critério qualitativo. Não temos intensidade, não temos limite de tolerância. Fonte geradora. Posso utilizar aqui uma fonte como ambiente de trabalho. Local da atividade. Todos os campos já estão previamente. Local da atividade. Possíveis danos à saúde, não há. Recomendações. Embora seja, a gente sempre recomenda aí na NR17 realizar uma avaliação. Realização. Conclusão. É muito importante nós já definirmos a conclusão do risco para a geração do LPCAT. Então, nós temos lá ausência de agente nocivo ou risco ocupacional não considerado. EPC não, EPI não se aplica. Pronto, criamos aí já a avaliação do risco. Existem outros métodos, né, para as avaliações de risco, mas esta é a primeira. Então, primeiro eu avalio o risco. Tá? Depois que eu avalio o risco, eu tenho que criar um plano de ação para esse risco. Então, como funciona? Nós temos aqui primeiro a frequência de exposição e as probabilidades de ocorrência ou a graduação de risco. Né? Como ausente, eles acabam aí sendo insignificantes. No plano de ação, eu defino aqui quais são as ações a serem executadas no ano. Então, nós temos lá NR7, realização de exames médicos para o monitoramento da saúde do trabalhador. Qual o prazo de execução? Bianual ou anual, depende, ou imediato. Anual. Quem é o responsável pela execução? É o médico, o examinador ou coordenador. Quando foi a conclusão? Quando finalizou todos os exames médicos? Aí nós definimos a data, mas neste momento nós não temos ainda essa conclusão. NR17. Realizar avaliação ergonômica. Prazo imediato. Quem? É o empregador. E assim sucessivamente. Então, uma vez que eu defino esses campos, eu estarei já gerando o meu plano de ação do PGR. Atividades insalubres ou perigosas, eu
informa aqui, neste caso é uma ausência de correspondência. Quais os treinamentos realizados, né? Então, informação dos trabalhadores. E quais os exames médicos da função e os seus respectivos terceiros, né? Sempre levando em consideração que o número do terceiro não pode ser alterado, tá? É importante até atender ele, 3, 5, 7. Uma vez que eu preenchi todos os campos pertinentes à avaliação do risco, eu finalizei a avaliação referente a esta função aprendiz, tá? O sistema ele apresenta ferramentas aos quais facilita este trabalho, tendo em vista que das últimas bases elaboradas ou até mesmo da rotina de trabalho, nós definimos alguns campos que facilitam a atividade e o processo, né? Então vamos excluir aqui este risco, esta avaliação. E vamos primeiramente avaliar o seguinte aspecto. Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui a função aprendiz. Eu possuo algumas ferramentas dentro do sistema que eu posso ou copiar esta função, né, esta avaliação de outra avaliação já realizada, ou utilizar um modelo base de avaliação para a aplicação desses requisitos, tá? Como que funciona? Copio a descrição da atividade para que eu não tenha que refazê-la. Então, copio, deixo ela na área de transferência. Seleciono a função base. Então, aqui nós temos ausência de agente nocivo, administrativo. E faço a cópia. Copiei, devolvo a descrição da atividade. Utilizando o campo F2, eu posso gravar o registro, né? Uma vez que eu fiz essa transferência das informações da função base, o sistema já me informa todos os requisitos, inclusive a conclusão do agente, estabelece o meu plano de ação referente ao agente, as atividades, os treinamentos e os exames médicos. Lembrando sempre que, como é genérico a transferência de informações, eu tenho que sempre conferir e atualizar aí o servidor. Pronto, então já copiamos e fizemos a função, tá? Vou pausar o vídeo e vamos aí continuando no próximo vídeo aí referente às avaliações.